gente está mudando aí, então, de conteúdo, né? Nós acabamos todos aqueles sistemas que nós estávamos vendo, né? Sistema nervoso, que a gente falou sobre os sentidos. Essa aqui é uma aulinha muito massa, muito massa, muito massa, com muita curiosidade sobre sexo e herança genética. Sexo aqui não é a prática sexual, sexo aqui é o sexo biológico, macho e fêmea, tá bom? Então a gente vai ver aqui algumas características sobre sexo e herança genética. Por que algumas pessoas têm determinadas características e outras pessoas têm outras? Por que algumas pessoas não conseguem enxergar o verde? Por que algumas pessoas não conseguem enxergar o vermelho? Por que algumas pessoas têm algumas doenças e outras na família acabam tendo também? Vamos estudar sobre isso agora. Então vamos lá, gente. Seguinte, gente, no nosso corpo existem os cromossomos. Professor, não lembro o que é cromossomo, diz aí. Cromossomo, gente, é uma estrutura formada de DNA, tá bom? Nós temos no nosso corpo, nós seres humanos, nós temos no nosso corpo 46 cromossomos. Repita aí. Eu tenho 46 cromossomos. Vira aí para o teu pai e para tua mãe e diz assim: nós temos 46 cromossomos. Desses 46, fofinhos, 44 são responsáveis por características do nosso corpo, tá bom? E 2 são responsáveis por determinar o sexo no ser humano. Então, nós temos, de novo, 46 cromossomos. Desses 46, 44 são responsáveis pelas características do corpo. Cor do olho, cor da pele, forma de falar, se vai ter alguma doença ou não, tá bom? Beleza? Porém, dois desses cromossomos, dois desses 46, são responsáveis pela característica sexual, tá bom? Esses cromossomos sexuais podem ser do tipo X e pode ser do tipo Y. Organismos que têm XX são mulheres. Organismos que têm XY são homens. A gente chama de XX, na verdade, ele nem parece um X, tá bom? Mas a gente chama de XX. E chama de XY para determinar que o outro não é igual esse aqui. Ele é bem menorzinho, ele é bem pequenininho. Então, XX é o quê? Homem. XY é o quê? Mulher. Então, por exemplo, na hora que a mulher vai ovular, liberar um óvulo, né, que isso acontece todo mês em quem tem um ciclo, aquele ciclo regular, né, que vai acontecendo aí de 28, 25, 30 dias, mais ou menos. Entre adolescentes é bem complicado isso acontecer, mas, por exemplo, a mulher quando libera um óvulo, ela libera um óvulo com o cromossomo X. O homem, quando ejacula numa relação sexual, ele carrega espermatozoides do tipo X e carrega espermatozoides do tipo Y. A mulher só pode carregar óvulo do tipo X. Então, por exemplo, se esse óvulo do tipo X se encontrar com esse espermatozoide do tipo X, o filho vai ser o quê? Mulher. Se esse óvulozinho do tipo X se encontrar com esse espermatozoide do tipo Y, a criança vai ser o quê? Homem, tá bom? Então, sexo é algo que é determinado de forma genética. Ou é homem ou é mulher. Professor, e aquele negócio todo que a gente escuta agora por aí sobre identificação de gênero, né? Tudo e tal. Gente, isso aí é outra conversa. Mas determinação do sexo, quem determina são os cromossomos X e Y. XX mulher, XY homem. Tá bom? Então vamos lá. Beleza, já sei o que é cromossomo, já sei quando é que é homem, quando é que é mulher. Beleza, show. Mas, gente, esses cromossomos não carregam somente características sexuais, não. Existem algumas doenças que estão relacionadas ao sexo. Essas doenças. E atente, essas doenças relacionadas ao sexo, de novo, não é a prática sexual. Por exemplo, a AIDS é uma doença que é transmitida por relação sexual. Mas a gente não está falando desses tipos de doenças transmitidas por relações sexuais, não. Está falando de doenças que podem ser transmitidas de uma geração para outra devido ao cromossomo X ou ao cromossomo Y. Nessa aula, a gente vai estudar sobre o cromossomo X. Não vamos estudar sobre o cromossomo Y, pelo menos não nessa aula, tá bom? Então, por exemplo, existem doenças, nós vamos falar de duas aqui, o daltonismo e a hemofilia.
Essas duas doenças são determinadas de forma sexual, cromossômica sexual, porque tanto a característica para ser ou não daltônico ou para ser ou não hemofílico está lá no cromossomo sexual, tá bom? O que é daltonismo? Gente, daltonismo é uma doença que recebe esse nome porque o inglês John Dalton, que você já deve ter estudado lá nos modelos atômicos, o modelo da bola de bilhar, lá no início do século XVIII, ele revelou que tinha daltonismo e ele mesmo estudou a própria doença. Por isso que o nome é daltonismo. Então, o que é daltonismo? Gente, daltonismo é a incapacidade de enxergar o verde e o vermelho. Em alguns casos raros, o azul também vai entrar nisso, o azul e o amarelo. Mas, em especial, verde e vermelho, tá bom? A percepção de cores é prejudicada quando se trata do verde e do vermelho, tá bom? Então, vamos lá. Essa característica para esse tipo de doença está no cromossomo X. Se você olhar aqui, ó, é para você enxergar um 15 aqui no meio, tá bom? Tá bom? Não é o 15 aqui que a gente está enxergando? Então, ó, em um tipo de pessoa com daltonismo, a pessoa vê o vermelho como se fosse verde. O daltônico vê o número 17 em vez do número 15, porque o vermelho é prejudicado para ele. Esse teste, porém, não pode ser considerado conclusivo. Existem outras formas de testar, tá bom? Mas o daltônico ele tem essa incapacidade de enxergar o verde e o vermelho, tá bom? Como é que a gente vai determinar? Vamos lá. Quando uma mulher que já tem os cromossomos X tem uma visão normal, ou seja, ela não é daltônica, a gente vai dizer que o cromossomo dela é assim, ó, XDzão, XDzão. É assim que a gente vai ler, tá bom? Mas vamos supor que existe uma mulher que ela enxerga de forma normal, só que alguém na família dela tem essa característica. Então a gente vai dizer que essa mulher é XDzão, XDzinho, tá bom? E se ela for daltônica, ela vai ser XDzinho, XDzinho, tá bom? Então, se eu disser assim, uma mulher tem uma visão normal para o daltonismo, você vai escrever assim, tá bom? Uma mulher tem visão normal, mas na família dela tem alguém que é daltônico, você escreve assim. Ah, a mulher é daltônica, aí você escreve desse jeito, tá bom? E entre homens também é bem facinho. O homem que tem a visão normal, ou seja, ele que não é daltônico, a gente escreve assim, ó, XDzão, Y. E o homem que é daltônico, XDzinho, Y. Professor, então quer dizer que se um homem tiver alguém, um pai, por exemplo, ou aliás, uma mãe, com o daltonismo, ele sempre vai ser daltônico? Sempre. Se a mãe for daltônica, os filhos serão daltônicos. Filhos, não filhas. Toda mulher que é daltônica tem filho daltônico. Tá certo? Então vamos lá. Então, de novo, mulher normal, XDzão, XDzão. Mulher normal, mas com alguém na família, XDzão, XDzinho. E mulher que é daltônica, XDzinho, XDzinho. O homem que é normal, XDzão, Y. O homem que é daltônico, XDzinho, Y. Não tem um homem que é normal e só carrega a característica sem ela se manifestar. Não tem isso. Mas para a mulher tem. Tá bom? Muito bem. Isso é uma característica do daltônico. Tá certo? Então, como é que a gente vai entender isso daqui? Gente, vamos lá. Aqui, ó, tu tem uma mulher, esse aqui é o símbolo para feminino, esse aqui é o símbolo para masculino, tá bom? Aqui tu tem uma mulher, ó, que é XDzão, XDzinho. O que isso aqui significa? Significa que ela é normal, tem uma visão normal, mas alguém da família dela carrega essa característica, tá bom? E aqui a gente tem um homem, XDzão Y. Se é XDzão Y, significa dizer então que ele tem uma visão completamente normal. Então essa mulher que é normal, mas tem alguém na família que é daltônico, casou com um homem que é normal, tá bom? Como vai ser os filhos? Vamos lá, vamos combinar. Professor, como é que eu faço isso aí? Gente, a gente vai partir aqui no meio, ó. Partiu, partiu no meio. A gente vai sair combinando, ó. Esse primeiro com esse primeiro. Esse primeiro com esse último. Pronto, foi uma combinação. Esse segundo aqui com esse primeiro. Esse segundo aqui com esse último.
É uma combinação, a gente vai sair combinando, tá bom? Trocando aí. Então, por exemplo, ó, esse XDzão, quando se combina, por exemplo, com esse XDzão, dá XDzão, XDzão. Ó, combinou esse com esse. Deu o quê? Ó, XDzão, XDzão. Significa dizer o quê? Que é mulher e é normal, o filho. Aí depois, esse aqui, ó, esse aqui, resolveu se combinar com esse aqui. Ficou XDzão, XDzinho. Professor, por que não é XDzinho, XDzão? Porque primeiro coloca o maiúsculo, depois coloca o minúsculo, tá? Então, ó, esse com esse ficou XDzão, XDzinho. Não entendeu? Volta o vídeo e olha tudo de novo. XDzão, XDzinho. O que significa? Que a mulher é normal, mas carrega o gene no cromossomo X para ser daltônico, tá bom? Aqui, ó, esse primeiro agora foi combinar com esse último. Fica XDzão, Y. XDzão, Y. É homem e é normal, tá bom? Não existe homem portador. E agora esse aqui, o último, vai se combinar também com esse aqui, o último, ó. Vai ficar XDzinho, Y. É homem e é portador. Então, uma mulher que é portadora, tá bom? Tem alguém na família, mas ela não é daltônica. Quando casa com um homem que não é daltônico, ela pode, de 4 filhos, ela pode ter um daltônico, um com visão normal, um homem daltônico, um homem com visão normal, uma menina com visão normal, mas que carrega o gene, e pode ter uma menina com visão completamente normal. Então, a chance de nascer um daltônico aqui é de 1 para 4 filhos, ou seja, 25%, né? 25, 25, 50, 75, 100%. Dos 4, que é 100%, ele pode ter um que é daltônico, beleza? É assim que a gente vai tratar. Hemofilia, gente. O que é hemofilia? Hemofilia é a incapacidade de ter fatores de coagulação. Por exemplo, a pessoa levou um corte. O sangue ele precisa coagular naquele local do corte para a pessoa não morrer com hemorragia, tá bom? Então, as pessoas que têm hemofilia não têm essas substâncias que fazem o sangue coagular e evitar que a pessoa morra com hemorragia. Existe o tipo mais comum, que é a hemofilia do tipo A, tá bom? Que é causada por fator de coagulação, tá bom? Existe a hemofilia do tipo B e existe a hemofilia do tipo C, tá bom? O professor precisa saber as características de cada um? Não, tá bom? Só precisa saber que existe hemofilia A, hemofilia B, hemofilia do tipo C, tá bom? Tá, vamos lá. Como é que vai ser para a mulher? Para a mulher, gente, ó, quando ela XHzão, ela tem coagulação normal, não sofre com nada. Quando é XHzão, XHzinho, ela também é normal, mas ela carrega o gene que pode fazer com que algum filho dela possa ter hemofilia. E XHzinho, XHzinho é aquela mulher que tem hemofilia, tem capacidade de coagular o sangue, por exemplo, no momento de ferimento, tá bom? É mais propensa à hemorragia. XHzão Y é aquele homem que é normal, completamente normal, tá bom? Leva o corte, vai coagular, vai fechar o ferimento, não vai morrer de hemorragia. E XHzinho Y é aquele homem que é hemofílico. Lembrando que as pessoas são hemofílicas, elas fazem hemodiálise, tá bom? Para poder colocar no sangue os fatores de coagulação. Beleza. O que a gente tem aqui, ó? Se um homem com hemofilia, ou seja, XHzinho Y, um homem com hemofilia, XHzinho Y, quadrado sempre é homem, bola, círculo sempre é mulher. XHzinho Y, homem com hemofilia, tiver filhos com uma mulher que não é hemofílica, ou seja, XHzão, XHzão. Se tiver filhos, como é que vai ser? Aqui, ó. O que está aparecendo aqui? 2 filhos, um homem e uma mulher. Gente, ó, se esse primeiro se combinar com esse primeiro, vai ser XHzão, XHzinho. Tá aqui. Tá bom? Se esse aqui, ó, se combinar com esse último, XHzão, XHzinho. Mesma coisa. Se esse aqui, ó, esse Y, se combinar com esse X, aqui primeiro, ó, esse daqui, vai ficar XHzão, Y. E se esse outro aqui, ó, se combinar com esse aqui, Y, vai ficar a mesma coisa, XHzão, Y. Ou seja, de 4 resultados que a gente pode ter, 2 são iguais. Os outros 2 também são iguais, tá bom? Então, é um homem que é hemofílico casado com uma mulher que é completamente normal. Se for homem, ele vai ser o quê?
normal. Se for mulher, vai ser sempre normal, porém portadora. Pode ser que ela tenha um filho, casando com outro homem normal, pode ser que ela tenha um filho que pode nascer hemofílico, tá bom? De novo, um homem hemofílico com uma mulher normal, 50% de chance, aliás, 100% de chance dos filhos serem normais, mas 50% de chance das meninas carregarem o gene para hemofilia, tá bom? É assim que a gente vai falar sobre herança do cromossomo sexual quando considerado o cromossomo X em homens, daltonismo e hemofilia, tá bom? Existe um mosaico nas fêmeas de mamíferos, tá bom? Vai fazer uma leitura aqui bem rápida. Ó, esse tipo de gato nasce também por características ligadas ao cromossomo X, tá bom? Então, por exemplo, um exemplo disso aqui é visto em gatas malhadas de branco, amarelo e preto. Comum encontrar gatos assim, né? O pelo branco depende de um gene. Já os alelos para amarelo, genes para amarelo e para preto, estão no cromossomo X. Então, se esse gene estiver no cromossomo X, o gato vai nascer com pelagem amarela e preta, além do branco, né? Por essa razão, os machos não podem ter pelo preto e amarelo ao mesmo tempo, já que possui apenas um cromossomo X. A gata malhada, dessa forma, é heterozigoto, ou seja, ela vai ter os cromossomos diferentes, e tem regiões em que o cromossomo X vai dizer que tem esse tipo de pelagem. Nós vamos ver 2 vídeos aqui para nós concluirmos o nosso conteúdo. Vamos lá? The secrets of the X chromosome. These women are identical twins. They have the same nose, the same hair color, the same eye color. But this one is colorblind for green light, and this one isn't. How is that possible? The answer lies in their genes. For humans, the genetic information that determines our physical traits is stored in 23 pairs of chromosomes in the nucleus of every cell. These chromosomes are made up of proteins and long coiled strands of DNA. Segments of DNA, called genes, tell the cell to build specific proteins, which control its identity and function. For every chromosome pair, one comes from each biological parent. In 22 of these pairs, the chromosomes contain the same set of genes, but may have different versions of those genes. The differences arise from mutations, which are changes to the genetic sequence that may have occurred many generations ago. Some of those changes have no effect, some cause diseases, and some lead to advantageous adaptations. The result of having 2 versions of each gene is that you display a combination of your biological parent's traits. But the 23rd pair is unique, and that's the secret behind the one colorblind twin. This pair, called the X and Y chromosomes, influences your biological sex. Most women have 2 X chromosomes, while most men have 1 X and 1 Y. The Y chromosome contains genes for male development and fertility. The X chromosome, on the other hand, contains important genes for things other than sex determination or reproduction, like nervous system development, skeletal muscle function, and the receptors in the eyes that detect green light. Biological males with an XY chromosome pair only get 1 copy of all these X chromosome genes. So the human body has evolved to function without duplicates. But that creates a problem for people with 2 X chromosomes. If both X chromosomes produced proteins, as is normal in other chromosomes, development of the embryo would be completely impaired. The solution is X inactivation. This happens early in development when an embryo with 2 X chromosomes is just a ball of cells. Each cell inactivates 1 X chromosome. There's a certain degree of randomness to this process. One cell may inactivate the X chromosome from one parent, and another the chromosome from the other parent. The inactive X shrivels into a clump called a bar body and goes silent. Almost none of its genes order proteins to be made. When these early cells divide, each passes on its X inactivation. So some clusters of cells express the maternal X chromosome, while others express the paternal X.
If these chromosomes carry different traits, those differences will show up in the cells. This is why calico cats have patches. One X had a gene for orange fur, and the other had a gene for black fur. The pattern of the coat reveals which one stayed active where. Now we can explain our colorblind twin. Both sisters inherited one mutant copy of the green receptor gene and one normally functioning copy. The embryo split into twins before X inactivation, so each twin ended up with a different inactivation pattern. In one, the X chromosome with the normal gene was turned off in the cells that eventually became eyes. Without those genetic instructions, she now can't sense green light and is colorblind. Disorders that are associated with mutations of X chromosome genes, like colorblindness or hemophilia, are often less severe in individuals with two X chromosomes. That's because in someone with one normal and one mutant copy of the gene, only some of their cells would be affected by the mutation. The severity of the disorder depends on which X got turned off and where those cells were. On the other hand, all the cells in someone with only one X chromosome can only express the mutant copy of the gene, if that's what they inherited. There are still unresolved questions about X inactivation, like how some genes on the X chromosome escape inactivation and why inactivation isn't always random. What we do know is that this mechanism is one of the many ways that genes alone don't tell our whole story. Você já ouviu falar em hemofilia? É uma doença que acontece por uma deficiência na coagulação do sangue, o que em alguns pacientes pode até causar sangramentos espontâneos dentro do corpo. Vamos entender melhor como o problema acontece. A doença é hereditária. Pessoas com hemofilia têm maior facilidade de sangrar, principalmente nas articulações, como o cotovelo, os joelhos e os tornozelos. O organismo delas produz uma menor quantidade de fatores de coagulação, que são proteínas responsáveis por interromper um sangramento. Pequenos traumas ou pancadas podem desencadear uma hemorragia. O hemofílico tem plaquetas normais, mas tem falta dessas proteínas. Então, eu vou ter o trauma e ele vai começar a sangrar depois de 3 a 4 horas, quando eu ativo essas proteínas. Ele vai demorar um pouquinho para sangrar e vai ter um sangramento por muito mais tempo. Mas há casos graves em que as hemorragias podem acontecer espontaneamente. Simples atividades do dia a dia podem favorecer o problema. Se você tiver uma hemofilia grave, principalmente, nós podemos ter sangramentos com pequenas atividades. Até o fato de dormir em cima do braço, ou então fazer um pequeno esforço a mais, andar um pouco mais, pode causar esses sangramentos. Os sintomas dos sangramentos nos músculos e nas juntas são dor, inchaço, parada do movimento e cor roxa no local atingido. Para confirmar o diagnóstico da doença, é preciso ficar atento a algumas situações. Muitas vezes não se tem o diagnóstico ainda da criança, ela vai para alguma cirurgia ou vai para uma extração dentária e tem um sangramento acima do normal. Isso é uma indicação para se investigar essa criança, né? Nos pacientes que já possuem o diagnóstico de hemofilia, nós fazemos a chamada profilaxia, ou seja, nós damos o fator antes e após o procedimento. Isso torna um indivíduo com um nível de fator praticamente normal e ele consegue fazer o procedimento normalmente. Hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde oferecem tratamento de graça a pessoas com hemofilia. Uma das medidas é a reposição do fator de coagulação que falta no sangue do paciente. O fator ele é sintético, pode ser do plasma humano, né, que vem da doação de sangue, ou pode ser feito exclusivamente em laboratório. Tá? E é separado esse fatorzinho, que é essa proteína do sangue. E aí eu dou diretamente esse fator que falta no paciente que tem algum sintoma. Para saber mais sobre hemofilia, acesse minhavida.com.br. Pronto, gente, essa é a nossa aulinha introdutória sobre sexo e herança sexual. Qualquer dúvida, vocês nos perguntam lá no Class. Um grande abraço.